Olá, olá, a paz do Senhor para você que está chegando aí. Estamos mais uma aula, agradecidos a Deus pela oportunidade de aprender a palavra dele. Nós estamos aí, vamos iniciar a nossa sexta aula. Sejam bem-vindos e que o Senhor Jesus aí possa abençoar o teu coração e a tua vida. Vamos aguardar mais um pouquinho. Esse é o grupo Planejamento Anual Declaração de Fé. E você que já chegou aqui comigo, vai falando para mim, escreve aí, tá tudo bem, tia Bica, com o áudio, tá tudo bem, tia Bica, com a imagem, mande aí a mensagem para eu saber se tá tudo bem, você está me ouvindo bem? Paz do Senhor, que Deus abençoe você. Para mim é uma honra, uma alegria, você que ainda não me conhece, eu sou a tia Bica, né? Meu nome é Abiqueila, mas sou mais conhecida como tia Bica, um apelido carinhoso aí que meu pai me deu quando criança, a paz do Senhor. E aí ficou, meu ministério começou na nossa região aqui, e por conta me chamavam de Bica, Bica, e então ficou Bica, né? Deus foi soprando o nome, foi nos levando, está nos levando, nos direcionando o Espírito Santo, e tentei colocar tia Keila, tia Abi, mas ficou tia Bica. E Deus abençoe você que está chegando. A primeira coisa que eu peço ao Espírito Santo, todos os momentos, principalmente em dias de aula, em dias que eu vou ministrar a palavra, já passei uma tarde inteira com Ele, uma manhã de glória, e aqui nesse momento não vai ser diferente. Eu peço que o Espírito Santo tome a minha boca, direcione, né, o meu pensamento, porque o conhecimento vem dEle, a glória é para Ele, e eu estou muito feliz em mais um ano poder compartilhar da palavra do Senhor com pessoas tão maravilhosas e abençoadas. Nós às vezes não nos conhecemos pessoalmente, mas a comunhão do Espírito Santo faz nos sentir como se nos conhecêssemos aí há muito tempo, não é verdade? E para você que já chegou aqui comigo, né? Quero agradecer a você que tem mandado mensagem, quero agradecer a você que tem nos seguido nas redes sociais, que tem nos indicado para mais tias. Eu sei que esse planejamento e esses estudos podem alcançar muito mais crianças. E eu sou apenas uma formiguinha, como diz o ditado, apenas uma andorinha. E quando nós nos juntamos, cada uma na sua cidade, cada uma no seu estado, a glória do Senhor se multiplica. E muito mais crianças poderão se render aos pés do Senhor Jesus. Aleluia! Eu clamo agora para que o Espírito Santo tome o seu coração aí na sua casa. Sabemos que Ele é um Deus maravilhoso, Ele não é limitado, está passando aí essas fibras óticas, está chegando aí na sua casa, não somente a minha voz, mas a presença do doce Espírito Santo. Vamos começar a nossa aula? Que Deus abençoe a sua vida. Antes de começar, muitas pessoas têm perguntado sobre a apostila. Essa aqui, gente, ó, essa é a nova apostila, tá? Porém, nós temos aí mais 3 outros cursos, né? Que você pode entrar, o link já está aí no grupo, e você pode entrar, as aulas também são gratuitas. Amém? E Deus nos ajude, porque nós vamos começar mais uma aula. Estamos hoje na nossa sexta aula, no mês de maio. Sejam muito bem-vindos aí à sala de aula da tia Bica. Nós vamos falar do tema a queda no Éden e o pecado. Gente, vocês estão percebendo que cada aula ela vai se encaixando ao tema da outra aula. Por quê? Porque o ensino, ele precisa ser intencional, ele precisa ter uma motivação. Qual é a motivação? É ensinar o que cremos, na doutrina em que nós cremos, na fé em que temos, e isso precisa ser implantado, passado, né, admoestado para as nossas crianças. Por isso que toda aula faz ligação com uma outra aula.
E isso faz com que a sua criança tenha uma rotina de pensamento, uma sequência de entendimento lógico. Isso ajuda muito. Como a gente aprende aí numa escola secular, né? Cada degrauzinho que a gente vai caminhando, uma matéria vai puxando a outra, vai conversando, né? Tem essa conversa e assim é a palavra de Deus. E o objetivo dessa aula é ensinar que o pecado é a quebra do relacionamento entre o ser humano e Deus. Isso aconteceu no passado, há mais de 2000 anos atrás, né? Na história conhecida de Adão e Eva, né? No pecado original que nós vamos falar hoje e perpetua até os dias de hoje. Porém, nós vamos aprender que quando nós nos rendemos a Cristo, o segundo Adão, aquele que venceu o pecado, então ele nos libertou da escravidão do pecado. E o versículo-chave é aquele do plano da salvação, você lembra? Porque todos pecaram e destituídos, separados, estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Nessa aula, meninas, tem meninos aqui também, nós vamos brincar de tiro ao alvo. Então nós vamos preparar e receber as nossas crianças, mas não é um tiro a alvo não. Vai ter um alvo pendurado lá, deixa eu mostrar pra vocês, é só o nome da brincadeira. Nós vamos acertar o alvo. Estão vendo que o meu alvo tem as cores do plano da salvação? O verde, tá vendo? Pra gente pendurar lá na parede. Tem a cor escura, a cor vermelha, o branco, né? E o amarelo representando o céu. Porém, eu quero que vocês coloquem figuras ao redor de outros alvos. Eu não consegui montar aqui, mas o meu globo, eu tenho aquele cubo, sabe? Que tem as faces assim, com os aplicativos que eles gostam. TikTok, esqueci de trazer. TikTok, depois eu posto a foto. Tem lá YouTube, Jogos Mortais, tudo que tem nas redes sociais. E o nosso alvo. Esse é o alvo que nós temos que alcançar. Porém, vamos fazer outros alvos e aqui no meio vamos colocar as coisas que eles estão vivendo. Quem sabe você aí já trabalha com os pré-adolescentes, né? Sabe dos animes, né? Que eles estão seguindo, YouTubers, e coloca o alvo. E aí você vai colocar uma seta e na ponta da seta você vai colocar o quê? Uma fita adesiva. E vai vendar os olhos da sua criança. E aí nós vamos pedir para que ele caminhe para frente, né? Vai caminhando e vai encaixar a seta em um dos alvos. E vamos mostrar aonde foi que ele acertou. Será que ele foi ao alvo certo ou foi para o alvo errado? E aí, qual é a explicação da nossa dinâmica? Então nós vamos começar essa aula com essa dinâmica, tá? Nós vamos explicar que assim como nós brincamos aqui de alvo, nós temos isso diariamente. Tantos alvos para se acertar e a Bíblia nos considera como flechas, não é mesmo? Mas a flecha, ela precisa alcançar um alvo. E quando o Senhor fala que, como flecha nas mãos do guerreiro, o Senhor tem o alvo para que você alcance. E nessa brincadeira aqui, você vai mostrar como flecha que somos, você precisa alcançar o alvo, né? Chegar até o céu ou até Jesus, aonde Deus mora. Para isso acontecer, há muitas pessoas alcançando o alvo errado. E aí você mostra, muitas crianças vão errar o alvo, né? Vão colocar na parede, vão colocar no alvo lá do TikTok, vão colocar lá no alvo dos jogos. Você vai escolher e você sabe a necessidade da sua sala de aula. Talvez nem é tanto aplicativos, tia Bica, mas estão entrando em vídeos de pornografia. Isso tem chegado em nossa sala, né? Estão usando muitos palavrões, mentira. Façam alvos que você sabe o qual as suas crianças estão se direcionando. E então mostre, assim somos nós, uma flecha. Só que quando nós estamos na aljava do Senhor, Ele é quem nos lança. E nós, na mão desse Jesus, que é o guerreiro, Ele nos lapida para acertar o alvo.
que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porém, há muitas flechas que deixaram de estar nas mãos do nosso guerreiro. Já não estão mais na aljava. E o que é a aljava, tia Bica? É aquele recipiente ali, aquele tipo uma bolsinha onde fica todas as flechas. Muitos já não estão ali. Muitos estão por sua vida, acertando o alvo que querem. E o que acontece? Tem vivido isso. E eu coloquei para vocês, ó, vocês podem dizer, com os olhos vendados, muitas pessoas estão cegas, direcionando a sua vida a caminhos errados, como nós aprendemos nas aulas passadas. E quando nós acertamos esse tipo de alvo, o que acontece? A nossa vida fica presa, como essa seta. Difícil, já não consegue mais sair porque está grudado neste mal, acertou o alvo errado. E agora, somente o sangue de Jesus, somente uma vida voltando à santidade. E nós sabemos que é muito mais difícil. Por isso, Senhor, está chamando você, criança, para ser guiado pelo Espírito Santo. Está aqui na nossa apostila. E com essa dinâmica, nós vamos conseguir fazer com que essa aula fique ainda mais concreta. E aí você vai dizer, lembram, crianças, de que o pecado, ele entrou pela vida do primeiro homem e da primeira mulher. E aí a história, né, ela é repetitiva, porém de muita valia essa repetição, certo? Hoje nós estamos falando que Adão e Eva acertaram o alvo errado. Deus andava com eles no jardim. Deus estava com eles todos os dias. E de todos os alvos que tinha ali, né, somente um Deus havia dito que não deveria chegar, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha, tem muitas pessoas que dizem, mas tia Bica, é muito triste ser cristão. A gente só vai na igreja. Não, tudo o Senhor nos permite, mas tem coisas que não nos convêm. Há coisas que podem dominar a nossa mente. E lá no jardim tinham muitas outras árvores. Eram tantas árvores, imagine, tantas frutas. Mas aquele alvo, o único alvo proibido, havia um só. Eles escolheram aquele alvo. É uma escolha, criança. Você escolhe obedecer ou desobedecer. O primeiro pecado foi esse, da desobediência. E quando Adão e Eva desobedeceram, então entrou no mundo o pecado original. Aquele pecado que todos nós nascemos, sim. Todos nós, desde bebezinho, esse pecado vem. Por quê? O Senhor, você lendo aí na nossa apostila, Deus não criou o homem para ser pecador. Deus não criou o homem para sofrer. Deus não criou o homem para morte. Deus não criou o homem para destruição, não. A Bíblia nos fala que Deus criou o homem para ser justo. Lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, diz: não há homem justo sobre a terra que faça bem e nunca peque, viu? Todos nós agora somos como Adão. No começo, Adão era um homem justo. Ele não conhecia a maldade. Esta era a regra. Não alcance esse alvo. Quando você alcançar esse alvo, você não vai saber escolher, porque você vai conhecer o mal e por isso vai aceitar um alvo que vai te culpar, te condenar diariamente. E a Bíblia diz que Adão e Eva foram enganados pela serpente, porque o inimigo está ao redor da nossa vida, todos os dias nos incentivando a olhar para outros alvos. Você está andando e vê um alvo, e aí o Espírito Santo acende a luzinha, aí não, aí você tira os olhos. Mas Eva, ela continuou a enamorar-se por aquela árvore, a estar curiosa por aquela árvore. E é isso que acontece. Por que muitas crianças, muitos jovens, muitos adultos acabam por um tempo só olhando de longe, mas daqui a pouco vão se aproximando desse alvo e ficam presos num alvo errado. E aí, para sair dali, é muita luta. Às vezes volta com muitas feridas na alma. E Jesus está dizendo para você: eu sou o alvo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida.
Então, professores, essa dinâmica vai ajudar as crianças a entenderem que é uma escolha. Não tem como eu amarrar a criança em mim e dizer, você só vai acertar esse alvo, não. Como lá no jardim, estava tudo exposto. Havia um alvo somente para não ser escolhido, mas o homem e a mulher acabaram sendo persuadidos pelas mentiras de Satanás, e é o que ele está fazendo hoje. Ele ainda continua usando da mentira. E isso tem feito muitas crianças se prenderem em alvo errado. Então, colocou em Adão o quê? O direito de escolha. Adão poderia escolher junto com Eva obedecer ou desobedecer. Isso se chama um livre arbítrio. Você pode escolher obedecer ou desobedecer. É uma escolha. E então, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 2 e versículo 17, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Mas essa morte, crianças, não era uma morte em que eles seriam enterrados fisicamente, não. Essa morte é uma separação, é uma morte espiritual. Porque quando nós pecamos, o nosso coração, ele se torna como um radar, sim. E então, a alegria que havia nele vem uma grande decepção. E foi o que aconteceu com Adão. Quando ele pecou, eles se olharam e aquela inocência já não existia. Eles viram que eles estavam nus e se esconderam de Deus. A Bíblia diz que Deus chegou no jardim e perguntou, Eva, Adão, aonde vocês estão? E Eva e Adão, por perderem a inocência, agora se esconderam do Deus Pai, do Deus amigo, do Deus Criador que caminhava com eles. É isso que o pecado nos faz. Quando nós caímos em si, nós ficamos assim decepcionados, nos sentimos culpados, nos sentimos sujos e nos escondemos da voz de Deus e nos escondemos do nosso Deus. Porém, o Senhor Jesus está te chamando para voltar a olhar para o alvo. Sabe por quê, crianças? Porque Deus não nos criou para a morte. Deus colocou no nosso coração o quê? A eternidade. E tem um segredo para pessoas que estão presas em alvo errado. O Senhor Jesus veio tirar a venda dos nossos olhos e veio mostrar a verdade para você. E você, professor, pode dizer assim, agora há uma diferença. Você pode voltar e acertar o alvo que é Jesus. Quer ver? Que lindo! Deixa eu mostrar para vocês. Então, um recurso bem simples que eu tenho aqui. Olha aqui. Essa aqui é a sua vida. Está vendo? Você está ligado entre Deus e o mundo. Estão vendo? Você tem que fazer a escolha se fica do lado do mundo ou se você vai olhar para o alvo que é Cristo. Há muitas escolhas para você decidir, mas você que decide se fica para um lado ou se você vai para um outro lado. E quando nós escolhemos o lado do pecado, nós estamos acertando o alvo errado. E sabe o que acontece? Então há uma separação. Olha lá. Você agora está separado de Deus. E separado de Deus agora, não é Ele que sai do lugar, é você que vai se afastando. E agora, como é que nós vamos nos unir a Deus? Veja como fica a nossa vida quando pecamos distante de Deus, muito distante. E às vezes, pela nossa força, a gente até tenta voltar, mas lembra que eu falei? O pecado é como garras que nos aprisiona e não nos dá força. E a gente acaba se afastando, a gente se sente imundo, mas Deus continua dizendo, você é meu filho. E quando tudo parecia perdido, crianças, o que aconteceu? Aconteceu algo maravilhoso. Veio Jesus. E agora não há mais separação. Agora Ele nos uniu, sim. Agora você tem um livre acesso. Agora você pode estar em todos os lugares, mesmo vivendo no mundo. O Senhor Jesus nos uniu através do seu sangue. Agora você é livre, mesmo estando nesse mundo. Agora a lei do pecado não está mais sobre você.
Agora o mundo não domina mais sua mente. Agora as garras de Satanás não têm mais domínio sobre você. Sabe por quê? Entre você e o mundo existe a cruz de Cristo. E Jesus nos uniu novamente a Deus. Agora, você, querido aluno, você pode sim, você pode voltar a ter comunhão com Deus. E aqui, queridos professores, eu disse para você, você agora olha para o seu coraçãozinho, fecha os teus olhos. Talvez você está pensando que por você ter errado, ou mentido, ou escolhido, ou falado um palavrão, desobedecido, talvez você estava se escondendo igual Adão. Talvez o seu coração estava assim, ó, um radar, tum, 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 tum. Parece que todo mundo estava te vendo. Ei, Jesus te chama para a luz. O sangue de Jesus nos perdoa de todo e qualquer pecado. Não existe pecado que fica agarrado em você, não. Quando Jesus chega, o mal vai embora e você vai introduzindo aí na mente da sua criança, agora usando a palavra de Deus. Peça para que eles se ajoelhem e peça para que eles confessem os seus pecados. Peça para que Jesus venha limpar os coraçõezinhos. E eu coloquei para você dizer assim: ei, deixai os pequeninos e não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então você vai dizer: crianças, o alvo, o céu é seu, esse destino é seu. O próprio Jesus disse assim: deixa eles virem, sou eu quem salvo, sou eu quem limpo, sou eu quem liberto, deixa eles virem, não se esconda mais, crianças, como Adão e Eva se esconderam. Então o Senhor Jesus vai limpar o seu coração. E aí eu também coloquei para você, lembra da caixa de Jesus, que quando abre vira a cruz, você pode colocar um tio vestido de Jesus e você pode colocar uma criança e os dois de mãos dadas, tá? E aí, nesse momento, você pode colocar aqui, deixa eu ver se é nesse lugar aqui que eu coloquei isso, você pode ir colocando no meio deles caixas com nomes assim de mentira e vai separando Jesus e a criança. Aí coloca mais desobediência e vai separando. Tudo vai colocando a criança para ficar distante e Deus continua, Jesus continua no mesmo lugar. Aí eu falei para vocês pegarem uma gota de sangue ou uma vassourinha vermelha simbolizando o sangue de Jesus e vocês vêm aqui no meio e varrem todas essas caixas, varrem para longe e novamente agora pega aquela caixa que abre e vira a cruz que nós vimos ontem e faz Jesus segurar Deus segurar nessa ponta e a criança nessa outra. No meio vai ficar a cruz, como nós vimos aqui nesse recurso. E eles vão entender que todo o pecado não tem mais poder, nada mais vai ficar entre eles, entre a vida deles, entre a relação deles. Não, o sangue de Jesus veio e limpou o pecado, a mentira. Essas dramatizações faz com que a aula fique mais concreta e a criança entenda aí com mais intencionalidade a palavra de Deus. E aí você vai orar com as suas crianças, dobre os joelhos com eles, dobre os joelhos e diga assim: olha, vamos juntos louvar ao Senhor. Deixa eu passar aqui isso. Vamos juntos adorar ao Senhor. E aí você ora com eles e diga que hoje Jesus tirou todo o pecado da vida deles. Gostaram? Eu sei que quando nós tem intencionalidade na nossa aula, as crianças saem impactadas. E são coisas simples que nós vamos usar. E aí o Senhor Jesus vai libertar as nossas crianças da culpa do pecado. Amém? Vamos para a nossa segunda aula. Qual é o tema da segunda aula, tia Bica? A consequência do pecado. Olha o que eu escrevi para você. Para você, professor. Deus nunca se decepcionará com você. Não. Alguém acha que decepcionou Jesus. E por conta disso, eu preciso parar. Eu preciso parar porque eu decepcionei ao meu Jesus. Não. Jesus é onisciente. Lembra que nós aprendemos nas nossas primeiras aulas os atributos de Deus? Ele já viu o que você cometeria. Ele já viu onde foi que você caiu. Só que na onisciência dele, ele já te levantou. O que ele espera de nós é que nós não fiquemos mais aprisionados pelo pecado.
é que quando nós chegarmos a pecar, eu e você, criança, professor, que nós possamos dobrar os joelhos e lembrar da cruz de Cristo, e lembrar do sacrifício, do sangue, e dizer: eu sou livre, já está pago. E todas as vezes que nós voltarmos o nosso coração, o sangue de Jesus sempre, sempre será fiel e justo para nos libertar. E vamos continuando então essa aula. Qual é o objetivo dela? Compreender que todos os seres humanos têm a tendência, a inclinação para o pecado. E qual é o versículo-chave? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Isso mesmo. Deixa eu só mudar meu fundo musical aqui, que eu não tô gostando desse aqui. Espera um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo. Fundo musical de oração. Vamos ver se muda ali, que eu não gosto que fica... Deixa eu ver qual que eu quero aqui, ó. Ah, esse aqui eu gosto. Eu não gosto daquela... Acho que eu não vou conseguir. Eu não gosto que canta enquanto eu tô pregando. Esse que é o problema. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos ver se melhora. E aí vamos continuando, desculpem por parar. Nessa aula, nós vamos fazer assim, ó. Vamos decorar a nossa sala. Vamos decorar com nuvens. Vamos colocar um trono bem lindo e mostrar para nossa criança, sabe o quê? Que existe um lugar lindo nos esperando. Existe um lugar lindo aonde o Pai foi preparar para que eu e você, criança, pudéssemos estar. Gente, deixa eu mudar aqui, que isso aqui tá tirando a minha atenção. Eu não gosto. Deixa eu pegar aqui, ó. Fundo musical de oração. Não sei por que tá dando essa pausa aqui. Aqui, ó. Isso. Quem está assistindo, travou. Agora, gente, glória a Deus. Ai, glória a Deus. Desculpem por parar mais uma vez. Vamos continuar. E aí, a sala decorada, tá? A sala está decorada com o céu. E coloquem ali, eu falei para vocês prepararem um bom ar, um cheiro bem gostoso, para vocês falarem que até o perfume do céu é inimaginável. Ninguém jamais sentiu. As cores que existem lá são muito mais do que nós já aprendemos. Qualquer paleta de cor não se compara com o que existe no céu. Nós vamos fazer as nossas crianças a não ficarem pensando só no pecado, só no inferno, porque às vezes nós temos que falar que existe, mas a esperança maior é o céu. E você vai falando. E então, vamos sonhar com o céu? Crianças, lá no céu existem anjos, existem querubins, existem serafins, e se você tiver recursos, né, com asas, pode colocar na sua sala. Você pode mostrar aí visuais. Eu não gosto muito de usar imagens para anjos, sabe? Porque eu tenho uma coisa comigo assim, a gente acaba imaginando. Então, talvez mostrar as asas, né? Como será que eles eram? A Bíblia diz que eles são assim, tem 6 asas que cobrem o rosto. Usar essa imaginação ativa da criança. Então, quando você mostra apenas um símbolo, né, faz com que a criança imagine como é este ser. E a Bíblia diz que lá no céu, no começo de tudo, tinha um querubim ungido. Ele era tão lindo, tão formoso, o mais lindo que Deus havia criado. A Bíblia diz que ele era um querubim ungido. A música vinha de dentro dele. Ele resplandecia como pedras preciosas. Nesse momento, você pode mostrar aí LED. Eu tenho até uma caixinha aqui, é a caixinha das lágrimas, que a tia Marcinha tá aí assistindo, né? Os meus recursos, a maioria é tudo ela e a tia Paulinha que faz pra mim. E aí você pode mostrar, apagar um pouquinho a luz, né? E mostrar que brilhava tanto, brilhava tanto. E, gente, acabou aqui meu... Ao vivo, ah não, apareceu. Aí você mostra algo que brilha, tá vendo? Olha, porque aqui tá meio, né? E você mostra, ele brilhava como as joias preciosas. E daqui de dentro do LED, né? Você tira o que assim? Tira colares, né? Tira pedras, cores de esmeralda. Então
Faça a criança imaginar, imagine, dentro dele tinha toda aquela luz preciosa. E quando você desligar a luz, esse LED aqui vai ficar resplandecente. E você vai tirando as joias, assim, as cores de pedras, vermelha, verde, pérola. Isso vai fazer com que a criança imagine que esse querubim ungido era muito lindo. A Bíblia diz que o som, quando ele andava, né, saía, era um som que tomava o céu, porque dele vinha a adoração. Ele era o guardião no Monte Santo de Deus. Imagine, crianças, como ele era lindo. O nome dele era, como você sabe? Será que as crianças conhecem de quem nós estamos falando? Um anjo de luz. Isso. E ele é considerado na Bíblia como Lúcifer. Ele tinha todas essas características, crianças. Nele foi colocada a adoração, dentro dele foi colocado o louvor, foi colocado a música, ele resplandecia, ele era o guardião. Porém, no coração dele subiu o desejo de ser maior do que Deus, o orgulho. Está vendo? Que desde lá do início esse pecado começou, né? E aí o que acontece? Nós podemos dizer, olha o que ele dizia. Tu dizias no teu coração, ele dizia, olha só, quando o orgulho, o desejo de ser maior que Deus subiu no coração dele. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono e me assentarei. Subirei nas mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Veja, crianças, no coração dele começou a ter o desejo de ser maior do que Deus. A inveja, o orgulho fez com que ele começasse a perder toda aquela essência que Deus havia dado para ele. Imagine, ele já estava no céu de glória, porém o mal tomou o coração dele. Nele surgiu o mal, dentro dele exalou o mal e toda aquela essência se perdeu. A Bíblia diz que ele persuadiu, ele mentiu, ele usou da sua lábia, das suas palavras e seduziu uma terça parte dos anjos. Essa parte dos anjos que estavam no céu decidiram, também tiveram o direito de escolha se ficariam com Deus ou se iriam com Lúcifer. E sabe o que aconteceu? Eles escolheram também estar com Lúcifer. E a partir daquele momento, ele foi lançado para longe da presença de Deus. E crianças, toda aquela luz, toda aquela glória, todo aquele louvor, toda aquela imagem que ele tinha, toda aquela essência, todo aquele louvor e adoração se apagou. Nesse momento, desligue o LED da caixinha. E agora, ele vive em trevas. Dentro dele não há adoração. Dentro dele não tem mais a imagem e a semelhança de Deus. É por isso, criança, que ele deseja tirar essa imagem de você. Ele quer que você fique desfigurado, triste, apagado, que você perca a adoração. E o Senhor Jesus quer que você lembre dessa história para que você não divida a sua adoração com ninguém. Porque Satanás, quando fez com que Eva pecasse, ele achou que eles também seriam lançados para longe da presença de Deus para sempre. Sabe qual foi a sentença para Lúcifer? Vocês serão lançados no lago de fogo e enxofre. Esse momento, crianças, ainda não chegou. Nós vamos aprender sobre esse dia que está para chegar. E Satanás está vagando aqui na terra, procurando pessoas para confundir e iludir, como fez com aqueles anjos. Aqueles anjos tinham luz, aqueles anjos também tinham adoração, tinha alegria, a essência, neles tinham luz. E sabe o que aconteceu? Se tornaram anjos sem luz, anjos das trevas, e agora vivem tentando persuadir outros seres humanos e levar para junto dele. Sabe por quê? Ele já sabe que ele é um derrotado, criança. A sentença dele é essa. Daqui uns dias está logo para chegar. Não sabemos o dia e a hora, mas o tempo está findando. Lembra que nós falamos sobre o tempo? E ele será derrotado e lançado no lago de fogo e enxofre. Porém, todos os dias, ele está procurando crianças, jovens, mulheres, homens que sejam iludidos pela falsa luz desse mundo.
pelos falsos vícios que trazem falsas alegrias. E aí, crianças, quando se veem, estão aprisionados nos alvos do pecado deste mundo. E eu coloquei para vocês aí lerem esse versículo, está em Isaías 14, aonde fala, né, desse ego, como diz a tia Marcinha aí, ó, que subiu no coração de Satanás. E muitas crianças ainda estão tendo esse orgulho nos seus corações. E o Senhor disse que nós precisamos amar uns aos outros, porque nós somos uma família. E Satanás quer colocar o quê? Dissoluções, né, desavenças. É ele quem está disseminando contenda. E hoje nós vamos falar para ele assim, ó, estar longe da nossa vida, porque nós não vamos dividir a nossa adoração com ninguém. E aí, Satanás então esperou que quando Adão e Eva pecou, que para eles também fosse ter essa condenação. Haha, lago de fogo e enxofre. Mas não. Qual foi? Eles foram sim, né, tirado para fora do jardim. Porém, Deus deixou uma promessa para eles. Adão e Eva, da semente da mulher, lembra que nós aprendemos? Vai nascer um que vai pisar a cabeça dessa serpente. Sabe quem é a serpente? É Satanás, que em Apocalipse nós vamos aprender que ele é chamado como o dragão também. Porém, o Senhor Jesus já o derrotou. E para Adão e Eva veio o quê? A solução. Veio Jesus que os livrou de todo o mal. E você, criança, você também pode escolher chamar Jesus para o seu coração. Sabe por quê? Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quer ver uma coisa? Olha aqui, o Davi, deixa eu mostrar ele para vocês. O Davi era um menino arrogante, era um menino que dividia o seu coração com as coisas deste mundo. Ele tinha acertado muitos alvos. Ele estava vivendo sobre o domínio das trevas, porém, olha, ele encontrou Jesus. Agora ele anda com a palavra de Deus. Ele fala que o alvo dele é o céu e que ele vai alcançar a coroa da vida. Sim, olha como é o rostinho dele hoje. E o mais lindo, crianças, não existe mais treva que está no coração dele, não. Aqui dentro dele brilha o Espírito de vida, o Espírito Santo, sim. E você, criança, você vai poder escolher. Deixa eu achar aqui, eu não estou conseguindo achar. Você vai poder escolher em decidir se você vai servir a Deus ou se você vai servir ao mundo. Olha lá, não há trevas. Quando a luz está apagada, fica bem lindo, tá vendo? Dentro dele agora brilha a luz do Espírito Santo. Os pés de Davi não caminham mais por caminhos escuros, porque a palavra do Senhor se tornou lâmpada para os seus pés. E você, criança, você quer ser como Davi? Você quer escolher Jesus para ser o teu guia? Você quer? Então você pode. E mostra o rostinho da criança lá, ó. Você também, a partir de agora, é morada do Espírito Santo. Agora o teu rosto brilha, porque Jesus mora dentro de você. Crianças, você pode tomar essa decisão. E não tem só Davi, não. Tem também a Flora. Olha a Flora. A Flora era arrogante. A Flora, ela fazia coisas tão tristes. Decepcionava a mamãe e o papai. Mas a Flora agora, olha aqui, dentro da sua bolsinha carrega algo muito especial. A palavra de Deus. A Flora acertou o alvo. E agora a Flora divide também com todo mundo que ela é uma princesa, que Jesus habita dentro dela. E a Flora também agora, por esse mundo, faz a diferença. A Flora agora não tem mais o domínio das trevas sobre ela, não. Não, a Flora agora, olha lá, tem o brilho do Espírito Santo. Nessa hora que você usar o LED, essas coisas que brilham, apague a luz, deixe as crianças ver a diferença. E você pode dizer, e você é como a Flora e o Davi. E deixe as crianças se olharem. Você também agora tem o brilho do Espírito Santo. Quando as pessoas olham para você, diz assim, você é diferente. Sabe por que você é diferente?
porque agora o Espírito Santo é quem domina a sua mente, é quem domina o seu coração. E você é diferente do mundo, deixa eu mostrar. Todos no mundo podem fazer o que quiserem. Todos no mundo podem fazer o que está na moda, mas quem está em Cristo é nova criatura. E aí, apaga a luz aqui, acende uma luz bem linda, que eu tô com a luz aqui, e você faz a diferença. Olha, para onde você vai, você faz a diferença. E aqui, gente, essa luz vai brilhar na sua sala e você vai dizer: eu sou a testemunha de Cristo. Eu brilho com Jesus nessa terra. O mundo pode rodar, o mundo pode inventar moda, mas eu sou diferente. Quando nós somos diferentes com Cristo, as pessoas vão olhar e desejar o que nós temos. Agora, se nós formos iguais a todos, não haverá diferença. Você não vai ser a luz do mundo. Não, você precisa ser essa luz que brilha na terra. E não é uma luz de LED como essa que a Tia Bica trouxe, não. É a luz de Cristo que não se apaga como uma pilha que se acaba, não. A luz de Jesus vai brilhando mais e mais até você se tornar perfeita. É o Senhor Jesus quem nos faz ser diferente. E você vai trabalhando aí toda essa formosura que é a palavra de Deus. Você pode também ter aí um spray escuro e colocar vírus, né? E você pode dizer que o pecado é como um vírus. E, gente, eu não tinha um glitter, não consegui comprar um glitter. E eu deixei aí para terminar a aula. Vocês coloquem na mão de vocês, no finalzinho da aula, sem eles perceberem, glitter. E aí, vai pegando na mãozinha das crianças e dizendo: Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. E quando você pegou na mão de todas, agora diz: crianças, é o vírus do pecado. E as crianças vão ficar com as mãozinhas cheias de glitter. E você vai dizer: agora vocês vão tentar se livrar desse vírus aí. Para tirar o glitter, é só lavar a mãozinha. E para limpar o vírus do pecado, é só através do sangue de Jesus. E aí o pecado é assim. Quando você está junto com alguém que está no domínio das trevas, você acaba pecando junto. É por isso que você deve andar com quem também tem a luz de Cristo. E nós então terminamos aí a nossa segunda aula falando sobre o pecado. Vamos para a nossa terceira aula, para não ficar muito longa. Nós iremos falar no tema agora da morte para a vida. O objetivo dessa aula é crer que quem recebe Jesus como seu Salvador passa da morte para a vida. Qual é o versículo-chave? E Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima e não haverá mais morte. Uma causa do pecado é essa morte. O homem não foi feito para morrer, o homem foi feito para ser eterno. Porém, o pecado trouxe consequências, doenças, a natureza começou a desenvolver espinhos. O homem, a partir dessa consequência do pecado, teve que trabalhar, se cansar, os seus dias foram diminuídos na terra, né? A mulher passou a ter dores no parto. Tudo isso não havia antes do pecado, mas quando o pecado entra, ele toma o mundo e escurece aquilo que Deus fez. Por isso, a Bíblia nos diz que Jesus está preparando para nós um novo Éden, um novo lugar, como era antes, aonde não havia dor, sofrimento. Nós vamos voltar para nossa casa. Nós estamos como Adão e Eva, separados um tempo por Deus aqui, porque o pecado nos alcançou. Porém, nós estamos em uma caminhada, crianças. Nosso lugar não é aqui, nosso destino é o céu. E nessa aula, aí você vai perguntar: e aí, crianças, conseguiram se livrar do glitter, do pecado, né? Tentem sempre fazer uma ligação de uma aula a outra, porque isso faz com que as crianças desejem estar na sua aula. E continue falando. E as consequências vieram. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 1: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, quando Jesus veio, o Espírito Santo habitou em nós e então nos trouxe vida, nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino da luz, que foi o que aconteceu com Davi e com a Flora. Quem lembra? É sempre assim.
E aí, vocês vão recordar que nós aprendemos também sobre a eternidade. Lembra que nós falamos sobre o tempo, que Deus não está preso no nosso tempo, né? Deus não está preso no tempo Cronos, que Deus tem o Kairos, né? Ele, o passado, o presente e o futuro para ele é a mesma coisa, porque ele é onisciente, onipresente. Ele já esteve no seu passado, esteve no seu presente e já foi também no seu futuro. Então, a eternidade para ele é muito além do que nós podemos imaginar. 100 anos! Você conhece alguém que tem 100 anos? É quase impossível, não é mesmo? Os nossos dias foram diminuídos aqui na Terra. Quando eu vejo uma senhorinha de 90 e poucos anos, dá vontade de abraçar. E sabe o que eu vejo? A Bíblia diz, se você quer viver muito nessa terra, honra o teu pai e tua mãe. É sim, não é maquiagem, crianças, não é produto de beleza, não. Quer viver muitos anos nessa terra, então seja obediente ao seu pai e à sua mãe. Há uma promessa, sim, de longevidade. E a eternidade é algo que não tem fim. Lembra que nós falamos sobre um ditado? Nossa, tá demorando uma eternidade? É porque a eternidade, ela é incansável. Ela não termina. E tem gente que está trocando esse tempo de vida, no máximo 80, 90 anos, muito, pela eternidade. Viver isso aqui e perder a eternidade é loucura. E está colocado para você, criança, a eternidade. E nós vamos falando que os olhos do Senhor nos viram. Lembra em Salmo 139 que nós trouxemos o bebezinho? O Senhor sabe, sim, o dia em que Ele vai chamar o seu nome. E aí, como você vai estar? Será que o seu coração está preparado para receber o céu? Ou para ir para aquele caminho que nós aprendemos ontem? Da porta estreita ou da porta larga? Sabe, crianças, o Senhor Jesus te deu o direito de escolha. E somos nós que devemos escolher. Porém, Ele te viu quando você era uma substância gelatinosa e sabe o dia que a sua vida aqui na Terra vai findar. E se Ele chamar a nossa vida hoje, nós não sabemos um minuto do nosso relógio, um segundo do que pode acontecer. É por isso que nós temos que estar preparados agora, para Jesus como se viesse agora. Nós podemos dizer assim, volta logo Jesus, Maranata. Para isso, eu preciso estar preparado. E aí, crianças? Se você pudesse pensar na fase, né, das nossas vidas. E eu coloquei para você, professor, passar um vídeo ou postar foto ou fazer mais legal. Vestir os seus professores. Uma criança, um adolescente, um jovem e um idoso. Tá? Ou você mostra as fases do desenvolvimento em um vídeo. Como eu sei que tem muitas salas de aula que não tem televisão ainda, então você pode trazer fotos ou você pode representar todas essas fases, né, da nossa vida, do desenvolvimento humano, para que a criança possa ver que Deus nos fez assim, para crescer, desenvolver. Na infância, o que nós fazemos na infância? Aí você vai falando, é a fase da dependência. Nós dependemos dos nossos pais para comer, né? Para viver, para falar. Nós precisamos aprender com alguém, para andar. Alguém precisou nos ajudar. Então a infância é essa fase da dependência. Depois vem a adolescência, na fase que nós já desenvolvemos o quê? Aí você vai falando, autonomia, tia. Ah, já tem gente que se acha dono do seu nariz, mas o seu corpinho ainda não está todo desenvolvido, né? O seu cérebro ainda está em desenvolvimento, então você ainda precisa de ajuda, precisa aprender a escola e você vai conversando com a criança. Essa é uma aula aí de comunicação. E na vida dos jovens? Os jovens já estão pensando em um casamento, né? Já estão pensando numa profissão e aí já conseguem dirigir o veículo, já começam a tomar outras decisões. E depois, Chabica, vem a fase da velhice. Olha só quantos cabelos branquinhos, aquela alegria que você tinha, aquele fulgor, aquela energia já não está mais assim. Você já tem rugas no rostinho, você já está cansadinho, viu? Esse corpo que nós aprendemos, que nós não somos só corpos, lembra de ontem que nós aprendemos na nossa aula do mês passado? Somos feitos de corpo, o que as pessoas veem aqui por fora, mas nós temos uma alma, onde está o nosso sentimento e a nossa emoção, e nós temos um espírito. Esse corpo, ele pode descascar,
ele pode envelhecer, ele pode enrugar e até morrer. Mas o nosso espírito todos os dias está vivo, fortalecido, porque ele é quem se comunica com o nosso Deus. E esse espírito precisa estar todos os dias jovem, puro, com fogo eterno, vivo. E como eu faço isso, tia Bica? Lendo a palavra, tendo comunhão na oração, e assim o meu espírito vai ficando cada vez mais jovem, mais vivo, porque o Espírito de Deus está aqui trabalhando isso em mim. Lembra que nós aprendemos? Sozinhos a gente não consegue, mas o Espírito Santo habita aqui. E eu coloquei para vocês irem trabalhando todas essas fases. E tudo que nós fizermos tem que ser para a glória de Deus. Agora, nós vamos falar para as crianças. Pode ser que a morte chegue. Quem aqui já perdeu alguém? Aí deixa as crianças falarem, principalmente nessa fase aí do Covid. A morte é uma separação muito triste, mas eu quero falar um segredo para vocês. Lá no céu não haverá separação e não haverá morte. Lá no céu foi o que nós aprendemos. Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. A Bíblia diz que as nossas lágrimas são colocadas em odres. O Senhor Jesus recolhe cada lágrima nossa. Não é em vão, pode chorar, porque o Senhor vai e falar assim para você, querido, querida, essas lágrimas aí, olha, não haverão mais. A morte não haverá mais. Lá no céu não vai ter sepultamento. Lá no céu não vai ter caixões. Lá no céu não vai ter doença. Por isso, crianças, vocês podem chorar, porque as suas lágrimas estão sendo colhidas, coletadas. E o Senhor Jesus está dizendo, tudo isso vai acabar. Há uma promessa para você. Ouça, criança, o céu existe e é um lugar maravilhoso e de glória. Então, quando a gente tem uma aula que fala muito do pecado, como foi a aula passada, agora fale do céu, fale desse encontro, fale das ruas de ouro, mas principalmente fale que eles abraçarão Jesus, né? Fale que Deus jamais vai nos separar, que nós estaremos para sempre neste lugar lindo. E agora nós vamos fazer aquela dinâmica especial. Tia Bica, como é que eu vou conseguir chegar no céu? Eu estou nesse mundo, tia Bica. E esse mundo, ele só tem destruição, ele é falível. Sim, mas a tia Bica vai te ensinar como é que nós vamos vencer. Deixa eu ver aqui se eu consigo abaixar o meu celular. Isso, olha aqui, ó. E nós vamos fazer aquela dinâmica simples. Dá pra ver, gente? Coloca aí, tá dando pra ver? Manda coraçãozinho se tá dando pra ver aí. Olha lá, ó. E nós vamos falar que esse prato aqui simboliza o mundo. E você vai colocar água. Olha lá. No mundo está a nossa vida. Isso, então tá dando pra ver, legal. E aqui no mundo parece tudo lindo e perfeito. Mas não é assim, crianças. No mundo existe pecado, que é tudo aquilo que nós fazemos que desagrada a Deus. E o pecado, apesar da gente não ver, ele está por todos os lados. Porque a Bíblia diz que o príncipe deste mundo é aquele anjo de luz que foi jogado do céu, que perdeu a sua glória. É Satanás. E olha só, crianças, tem pecado por todos os lados. E nós não podemos nos apegar com as coisas deste mundo. Aqui nesse mundo tem droga, aqui nesse mundo tem morte, aqui nesse mundo tem tudo aquilo que Satanás deseja para prender a nossa vida, para agarrar em nossa vida. Quando eu estou nesse mundo, tudo fica em mim. Porém, eu encontrei Jesus. E quando eu encontrei Jesus, algo mudou em minha vida. Eu não vivo mais sob o domínio das trevas. Olha, Jesus agora brilha em mim. Todo o pecado pode estar ao derredor, mas o sangue de Jesus está me limpando de todo o mal. Essa é uma dinâmica muito conhecida, muito prática, muito fácil, que você pode explicar. E aí você pode mostrar lá o seu detergente vermelhinho, coloca lá escrito Jesus bonitinho, vocês que são artesãs aí, e pega a gotinha do detergente, coloca no seu dedinho e aí o pecado vai se afastar da presença aí, né? E a criança vai ficar apaixonada por essa simples, né? Por essa simples dinâmica. Deu para aprender? Essas coisas simples fazem com que as aulas tenham sentido, faça sentido na vida das nossas crianças.
Peguem todos esses exemplos e façam em sua sala de aula. Eu usei um prato, usei a água, orégano e o detergente. Põe na pontinha do dedo. Primeiro você coloca o dedo sem o detergente, gruda os oréganos. Quando você coloca o detergente, sai tudo longe, porque é assim que Jesus faz com a nossa vida. As coisas que nos prendiam nesse mundo, ó, ficam distantes de nós. E aí, você vai orar com as suas crianças, terminar essa aula e dizer assim, que o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Que enquanto nós estamos esperando Jesus nos chamar, o sangue de Jesus nos limpa todos os dias do pecado deste mundo. Todos os dias da mente, tudo aquilo que nos afasta. O sangue de Jesus, então, ele mostra, né, que ele é mais poderoso. Olha aqui esse versículo para a gente fechar essa aula. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Viu? A morte veio através do primeiro Adão, mas a vida veio através do segundo Adão, que é Jesus. Que ele sim foi um homem perfeito e ele nos ressuscitou desse império das trevas e nos trouxe para o reino da luz. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui nessa aula. Não. Ok? Última aula para a gente acabar essa aula aqui e já vai ficando com saudade. Nossa última aula do mês de maio para fechar o tema do pecado chama A Velha Vida e a Nova Vida. E aqui o nosso objetivo dessa última aula, aprender a obedecer ao Senhor, submetendo-se a Deus. Tem as referências para você estudar. E qual é o versículo? Gente, tá tudo aqui na apostila, tá? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Nossa última aula desse mês. E você então prepare aí, eu coloquei para você um modelo de um pergaminho, né? Uma cartinha, algo enrolado com uma fitinha, escrito uma promessa. E eles vão levar para casa. E peça para que eles deixem ali em um porta-retrato ou que eles deixem ali pertinho da sua cama. E qual é a promessa? Que todas as vezes quando eles chegarem em sua casa, quando eles deitarem ou quando eles pecarem e se entristecerem e acharem que não são mais dignos do perdão de Jesus, eles vão ler essa mensagem, principalmente para as crianças que sabem ler. Que é o que está escrito na promessa na Bíblia, em Hebreus capítulo 13, que diz assim: de maneira alguma te deixarei, nunca te abandonarei. Gente, eu coloquei aí, ó, acho que foi um erro de digitação, Hebreus capítulo 13, versículo 5. Eu acabei batendo um 9 aí, é versículo 5, tá? E aí você vai ler com eles, olha essa promessa, não te deixarei, jamais te abandonarei. Faça com a mãozinha assim com a tia Bica, não te deixarei, jamais te abandonarei. Vamos lá todo mundo? Não te deixarei, jamais te abandonarei. Agora o polegar é o seu nome. Quando você gritar o seu nome, fecha assim, o polegar no meio. Vamos falar de novo? Não te deixarei, jamais te abandonarei. Bica, fecha. Essa aqui é o simbolismo das asas do Senhor Jesus. Você vai estar seguro aqui como num abrigo. Você só vai sair daqui se você fizer muita força. Mas caso contrário, se você quiser, Ele sempre estará te protegendo, porque Ele é o nosso castelo forte, Ele é o nosso abrigo, Ele é a nossa segurança. E Ele tem essa promessa para você: não te deixarei, jamais te abandonarei. Então comece a sua aula falando dessa promessa, né? Porque a criança, às vezes, quando faz algo errado, ela pensa que ela não receberá mais perdão. Então todos os dias lembre ela que a cruz de Cristo está para que ela confesse, que o sangue de Jesus continua, né, tendo ali o seu valor, que Ele está perdoado, ok? Então, você vai falar para ela, olha, nós não conseguimos viver sozinhos. Sem Jesus, nós não conseguiremos vencer. Lembra do versículo em Gálatas capítulo 2, versículo 20? Quem lembra? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Muito
muito bem. Lembra que eu mostrei para vocês aquela dinâmica do orégano? Agora, quem está vivendo dentro de mim é o próprio Jesus. O Espírito do Filho está aqui dentro. O poder dele está dentro de mim. Eu sou casa dele. Então, o pecado não está mais vivendo em mim. Aquela velha tia Bica, aquele velho, aí fala o nome da criança, velho Henrique, velho Tiaguinho, morreu. Agora, Jesus está vivendo aqui dentro. Então, se eu mentia, não minto mais. Se eu chego a mentir novamente, opa, o Espírito de Deus me faz pedir perdão e eu falar a verdade, porque o velho eu morreu. Agora quem vive dentro de mim é Cristo. E eu falei assim, coloquei um recado para vocês. Se vocês tiverem as crianças já maiorzinhas ali, a partir dos 9 anos até os 11 anos, vocês podem passar um vídeo ou dramatizar aquela música da Luma Eupídio, a luta entre a carne e o espírito. Vou deixar para vocês o vídeo aí depois, né? Que há um espelho e aí é uma guerra entre a carne e o espírito. Isso pode ser também dramatizado em sala de aula, ensaio com alguma professora. É muito também concreto. Mostra que diariamente ela luto contra as vozes, né? E aí ela luta, aí daqui a pouco ela volta. Mas Jesus agora, estando dentro dela, ela consegue vencer. Me cobrem aí para eu colocar o link para você que ainda não viu esse vídeo. Você pode fazer essa dramatização com sua criança. Caso contrário, você, tia Bica, eu quero fazer algo mais simples, porque as minhas crianças são menores. Então eu coloquei uma dica de uma outra dinâmica. E eu vou abaixar aqui de novo um pouquinho. Opa! Aí, vou colocar aqui a base. Para essa dinâmica eu vou usar o quê? Um copo transparente, tá vendo? Eu não tinha um copo todo transparente. E vou usar o quê? Água. Eu vou tentar mostrar pra vocês, tá? Deixa eu colocar a água aqui. Olha só. Esse copo representa a minha vida e essa água representa o mundo. Eu estou, no mundo. A minha vida está no mundo. Quando eu não conhecia Cristo, o mundo me dominava. Não é isso que nós estamos aprendendo? Porém, quando eu recebi Jesus, aí você vem com um óleo qualquer aqui, ó, bem caseira essa dinâmica. E aí Jesus então começou a santificar a minha vida. E você vai colocando o óleo ali, né? Até um ponto que você vai mostrar, agora eu estou no mundo, porém Jesus me santificou. Conseguem ver aí, ó, o óleo não se mistura com o mundo. É isso que Jesus faz na minha vida. Estão vendo? Agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu estou no mundo, mas o mundo não está em mim. E quer ver algo mais lindo? O que é que o sangue de Jesus faz? O poder do sangue de Jesus? Use lá o detergente vermelhinho e olha lá, ó, o sangue de Jesus tem poder para vencer o reino das trevas. E veja o que é que vai acontecer. Olha lá, o sangue de Jesus vai fazer com que toda essa barreira, olha, vai vencendo o mundo. Veja, aos pouquinhos, esse detergente como representando o sangue de Jesus, olha lá, ó, vai descendo. E não há poder neste mundo, não há poder. Todos aqueles que se entregarem, eles receberão esse sangue. E esse sangue vai fazer com que eles não fiquem aí presos no pecado. Aí vocês peguem uma colher que eu esqueci, queridos. Vejam, crianças, o sangue de Jesus venceu o mundo e você continua livre do pecado. Peguem uma colher. Como eu não tenho uma colher, vou usar aqui o meu lápis. E olha, agora eu não vivo mais sob o império das trevas. Olha, toda a minha vida agora é Cristo quem domina meus pensamentos, minha mente. Estão vendo? É Jesus agora quem domina toda a minha vida. Eu estou no mundo, mas o mundo não está em mim. Agora a minha vida corre o sangue de Jesus. E olha aí, aquela vida agora está toda dominada pelo Espírito de Deus. Conseguiram entender, gente? É uma outra dinâmica muito simples,
né? Com produtos aí muito simples, nada muito caro, mas que vai fazer muito sentido para sua criança. Vai mostrar, né, o que significa esse versículo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. São dinâmicas que aproximam a intencionalidade da palavra. E isso é muito importante. Então, essa dinâmica já vai trazer aí a diferença dessa guerra. Quando você for jogar o detergente lá, coloca lá assim, ó, escrito sangue de Jesus bem bonitinho. Ó, eu fazendo propaganda aqui, ó. E vai descendo. Será que ele vai vencer esse mundo? Será que ele vai vencer? Será que ele vai vencer? Faça um drama assim. Não, não, será que o mundo é mais forte? Não, não, Jesus é mais forte. E aí eles vão vendo, coloca num copo comprido, eles vão vendo ali o sangue de Jesus passando pelo mundo e limpando e salvando todo e qualquer pecador. É lindo, gente. Tem aquela básica, né, do iodo com a água sanitária também, que já é mais conhecida, por isso que eu quis trazer essas novas aí para vocês. E assim Jesus nos transforma, tá? A Bíblia nos fala em Efésios, capítulo 4, versículo 22, que o Senhor Jesus, tudo que é verdadeiro, Ele deseja para você. Tudo que é respeitável, Ele sonha para você tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tem também uma outra dica. Faça para as crianças escreverem aí palavras boas. Ah, tia Bica, eu não sei escrever. Então diz aí algo bom que você está pensando. Aí você escreve amor, fé, paz, você vai escrevendo. E aí você vai colocando naquele cérebro, lembra daquele cérebro? Opa, o meu cérebro aqui, ele está se conectando agora com Jesus. Estou fazendo conexões com o céu. Por quê? Porque a minha mente, os meus desejos, lembra? A minha vontade, a minha alma, o cérebro e o coração, agora estão todos voltados pelo poder do Espírito Santo. E aí você vai tirando os pensamentos. Olha, agora eu não mais penso em inimizade. Agora eu tenho só palavras boas, olha, eu só tenho pensamentos de bondade. Aí você vai tirando os pensamentos que as crianças falaram. A minha mente não é mais dominada por Satanás, não. Olha lá, eu só tenho aqui, ó, pensamentos bons, amizades. Isso, a minha mente agora é dominada por Cristo. E vai tirando os pensamentos que eles falaram para você de coisas boas. E a minha mente agora é dominada pelo amor. Assim também a aula fica concreta. Quando vier os maus pensamentos, você vai dizer, opa, show pra lá, porque agora a minha vida é de Jesus. E assim a aula fica mais dinâmica e apresentável. E eu também trouxe aqui aquele recurso, você pode usar da Ana Coração, né? Esse aqui muito antigo que eu tenho, do Zé Coração, né? Onde mostra quando a minha vida era guiada por minhas vontades, por meus desejos. Eu era assim, olha lá, ó, não tinha tempo para nada, não tinha tempo para fazer coisas boas. A minha boca só falava coisas do mal. Quando o maligno dominava os meus pensamentos, eu tinha olhos somente para a maldade. Eu tinha ouvidos para o que não presta. Ah, os meus pés andavam por caminhos que a luz do Senhor não brilhava. E as minhas mãos eram feitas para roubar, para bater. Porém, eu encontrei quem? Jesus, o Jesus do Davi. Eu encontrei o Jesus da Flora. E aí, tia Bica, tudo mudou em mim. Agora eu tenho tempo para orar. Agora, minha boquinha só adora, só louva a Deus. Os meus olhos veem os céus, a glória de Deus em todos os lugares. Os meus ouvidos só ouvem a palavra de Deus. E os meus pés caminham levando as boas novas. E as minhas mãos só levantam para adorar e fazer a vontade de Deus. Então são recursos também que podem trazer essa clareza, né, de como era a nossa vida e de como Jesus pode transformar o nosso coração. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Nós podemos escolher então viver em obediência ou viver em desobediência. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1 e 9, para a gente terminar essa aula, se confessarmos os nossos pecados. Vamos ficar de joelhos agora, crianças.
Ele é fiel e justo para nos perdoar, para perdoar os nossos pecados e para nos purificar de toda injustiça. Ei, crianças, o Senhor está dizendo que você é muito, muito especial. Olha aqui, assim como a ostra, para produzir pérolas, ela precisou passar por dores. Nós também, para produzir, pérolas para o reino dos céus, nós também passamos por perseguições. O pecado nos fere, o pecado nos persegue. Porém, crianças, o Senhor está dizendo para você: ei, você não se perdeu. Ei, você não perdeu o meu brilho como o inimigo perdeu. Não, você tem o Espírito Santo. Olha como você é. E mostre o rostinho da criança. Eu sempre gosto de mostrar o espelho para a criança e diga: para os olhos do Senhor, você é uma joia muito rara. Talvez o mundo não sabe falar o seu valor, mas Ele é o nosso lapidador e Ele sabe do valor que você tem. E você foi comprado com preço de sangue. Vale mais do que ouro, vale mais do que prata. Você tem muito, muito valor. E deixe a criança se olhar no espelho e fale: olha, você tem o brilho do Espírito Santo, você não perdeu, você tem a imagem e semelhança de Jesus, em você tem adoração, você se parece com Jesus, o seu caráter, agora o Espírito Santo está fazendo ser como o de Jesus. E então ore com suas crianças, ore, cante com suas crianças. Pode colocar aquele versículo: eu não sou mais escravo, aquele louvor: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Ou um outro louvor que fale nessa intenção da mensagem. E ore com suas crianças, ore, sabe? Eu tenho certeza que as suas crianças não irão se sentir mais aprisionadas, dominadas, não irão se sentir mais sujas, elas irão sentir a paternidade do Pai, elas irão sentir a presença do Espírito Santo, assim como eu estou sentindo. Elas não vão ser mais usadas, elas não vão ser mais amarguradas pela dor e a culpa do pecado, porque Jesus chegou nessa vida. E através da sua vida, professora, vidas de crianças serão transformadas com pequenos atos, com pequenas ações, mas o Senhor Jesus vai transformar as crianças. Eu agradeço você que ficou me ouvindo até agora. Compartilhe desse recurso, desse material para mais professoras. E você que vai me ouvir depois, talvez de dia, talvez à noite, seja muito bem-vinda também. Um beijo no coração de vocês. E agora só na próxima semana, na próxima terça e na próxima quarta. E se desejar aprender um pouquinho mais, peça a sua apostila, tá bom? Deus abençoe sua vida, seu coração e fique com Jesus, porque com Ele vencemos todas as barreiras. Como diz o meu pai, se Deus é por nós, quem será contra nós? Tchau!